mais eu quero estar assim em associações comerciais, em posições de conselho. A gente aprende muito quando está em outra empresa em conselho, ou está numa universidade, participando daquele momento de criação, de inovação. Então ali aparecem pessoas interessantes, tu pode compartilhar suas dores e pessoas que já passaram por aquela dificuldade. Existem grupos também, né? Em Santa Catarina existem grupos importantes que os CEOs se reúnem também para compartilhar um pouquinho dessa dor. Um pouquinho dessa dor. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Ele é empresário, CEO de uma das maiores empresas produtoras de carretas e implementos rodoviários do Brasil. Eu tenho o prazer de receber José Carlos Esprícigo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, prazer meu, mano, mais uma vez aí, né? Já tive a oportunidade de estar lá na outra emissora contigo. Mais um bom papo? Aqui. Bom, ótimo, excelente. Ô Zé, o pessoal te chama de Zé ou de Esprícigo? Esprícigo, que é mais Esprícigo, né? Esprícigo é mais usado no ramo comercial. Fora para os amigos, Zé. Zé é mais tranquilo? É. E como é que é o Zé fora da Librelato? Uma pessoa super normal. Tem tempo? Existe tempo para o Zé fora da Librelato? Ou tem. A função de CEO te ocupa muito? Ocupa, mas agora ultimamente eu tenho passado uns fins de semana bem ocupados. Eu procuro o fim de semana estar sempre livre, né, com minha família, gosto muito. Tenho amigos, né, gosto também de ter um bom churrasco, fim de semana, bater papo. Você é uma pessoa normal? Sexta-noite é muito bom. Quando eu tinha minha casa, eu gostava muito de cozinhar, né, com os amigos lá. Tem vários frequentadores assíduos da minha casa que a gente se divertia muito na sexta, eu já iniciava a sexta sempre. E daí, claro que sábado e domingo mais voltado com família e tal. Assim. Ô Zé, a Librelato passou por fases muito interessantes nos últimos anos, né? Fases que a gente viu a empresa não tão bem, né? De repente a empresa volta a crescer muito e toda a nossa região vive a Librelato de uma forma muito interessante. Né? Uma empresa que tem uma responsabilidade muito significativa na economia aqui do sul de Santa Catarina. Essas fases, como é que você administrou estes momentos? Foram difíceis, mas uma coisa importante que é bom frisar como o pessoal de Criciúma, Içara, eu falo a grande Criciúma, né? Orleans, como eles têm um apreço muito bom pela Librelato, porque frequentar a SIC, e ali aí você perguntava, estamos indo bem? Parecia ser porque é um termômetro também o transporte, né? O transporte, né, ele tem sempre uma retomada na frente, porque quando o movimento consumista vai aumentar, certamente o transporte aumenta. A gente está entendendo que talvez o ano de 2020 vai ser já um ano de retorno do consumo, em virtude também já do transporte estar aquecido e uma volta de PIB. Mas voltando lá para a tua pergunta, né, foram momentos difíceis realmente com a queda de PIB e aumento de juro, né? A nossa posição, empresas de bem de capital, eles precisam sempre de PIB alto e juro baixo. E nós tivemos o inverso, nós tivemos juro alto, chegamos lá a 15, 14,5 a Selic, né, que agora está aí 5,5, e PIB com 3,5 negativo, né? Então isso aí tudo levou para uma recessão. Então a Librelato teve que tomar ações drásticas, duras, né? Uma redução de pessoas, que é a pior que tem, né? Porque vou transferir uma fábrica daqui para outro setor, tem todo um trabalho, mas a redução de pessoas eu acho que é a mais dolorida. Quando a gente passa pela Librelato, quando eu vejo o pátio cheio, é um bom sinal? É um bom sinal. Quando está cheio ali é porque o negócio está bom? É um bom sinal, sim, é porque nós temos assim, nós produzimos 40 carretas dias, né? Um pouco mais, um pouco menos, né? Nossa média esse ano, né, 240 dias, úteis vezes 40, 9.600 carretas esse ano. Então o pátio cheio é uma demanda, né? Porque às vezes o caminhão atrasa para vir buscar tudo, mas quando vê o pátio cheio é bom. Ali o lugar. É bom. Ô Zé, eu pergunto muito, eu gosto de conversar muito com líderes de empresa, e todos os CEOs compartilham uma coisa. Eles sempre falam que vivem a solidão do poder. É verdade isso?
tem hora assim, ó, eu tenho uns CEOs que eu telefono para eles nas minhas dores, né? As dores aparecem, às vezes tem uma dúvida interna e não tem, eu tenho uma diretoria. Então, eu vou para cima, que é o meu conselho de administração, e para baixo eu me reúno uma vez por semana, e claro, outras esporádicas durante a semana. Mas é bom falar com outras pessoas, eu busco muito isso, então é bom estar integrado. Cada vez mais eu quero estar assim em associações comerciais, em posições de conselho. A gente aprende muito quando está em outra empresa em conselho, ou está numa universidade, participando daquele momento de criação, de inovação. Então ali aparecem pessoas interessantes, tu pode compartilhar suas dores e pessoas que já passaram por aquela dificuldade. Existem grupos também, né? Em Santa Catarina existem grupos importantes que os CEOs se reúnem também para compartilhar um pouquinho dessa dor? Um pouquinho dessa dor. E cara, você começou na Librelato muito cedo. Muito cedo. Você começou fazendo o quê? A primeira tarefa minha foi contar parafuso, em 1982. Começou lá pequenininho? Lá pequenininho, né? Eu vinha de uma empresa de contabilidade, já novinho trabalhando, porque... Contar mesmo, um por um ali? Porque quando eu fui seminarista, né? Estudei para padre. Não deu certo? Família muito de padre, né? Mas não deu certo? Não deu certo. Aí, quando eu saí... Aí, por acaso, comecei num escritório de contabilidade, com amigos, assim, de futebol e tal. E lá eu gostei muito de trabalhar. Lá eu conheci a Librelato por meio do José Carlos Librelato, que ele ia lá, que a gente fazia, naquela época, a contabilidade da empresa. A Irmãos Librelato era uma empresa que tinha nascido em 1980, lá, que antes era Dolar, Carbono e Librelato, por isso que nasceu lá em 1969, que era do seu Berto Librelato, tudo que completamos 50 anos esse ano. Então, quando iniciamos, era muito pequeno. E havia um escritório que já era para fazer a parte contábil, a parte de faturamento, emissão de nota fiscal, era tudo manual, máquina de escrever, máquina de somar manual, muito saudoso esse tempo, muito bom. E daí, né, com isso, eu tive que aguardar fazer o escritório. E nesse interim, ele resolveu fazer então um inventário, ou seja, uma contagem dos bens que ele tinha, do seu imobilizado, né? E também o seu estoque. Aí também, então, o meu primeiro momento mesmo foi fazer um inventário e comecei contando parafuso, realmente. E você foi evoluindo naturalmente na empresa? Foi evoluindo, porque logo, depois de uns 30, 60 dias, já tínhamos um escritório. Aí montamos um pequeno escritório, trabalhava eu e o José Carlos Librelato, ele também trabalhava, até a porta ficava aberta, porque eu saía muito, fazia a volta, né? Cobrança, bancos, correio, não tinha nada, era tudo, tinha que ir pessoalmente, não tinha, era uma empresa super pequena. Você faz parte de uma geração que entende emprego de uma maneira diferente da nova geração. Sim, lógico. Você está numa empresa há quanto tempo? Desde 86? 37 anos. 37 anos. 82. E uma nova geração que o emprego ele é até descartável. Como é que você enxerga isso, esse choque de geração na sua cabeça? A gente convive ali com esse pessoal jovem, né? Eu convivo também, tenho minhas filhas jovens que têm pressa, né? Tem pressa de crescer dentro da empresa, sai, volta, troca, porque tem muita velocidade e busca. A geração Y, agora os milênios, né? Então tudo isso tem uma geração que tem não valoriza tanto às vezes o emprego e sim valoriza mais a qualidade de vida. Então, antigamente as pessoas diziam, vamos poupar, né, para uma emergência, né? Lá a mãe, aprendemos assim, né? E hoje o pessoal poupa porque no final do ano eu quero viajar, né? Quero conhecer X países. É bonito isso, né? Não quero nem trocar de carro, quero viajar, já mudou, né? O carro tem até algo interessante que eu aprendi nessa viagem que eu fiz com o pessoal aqui lá para a Europa, e nós fomos entender como é que era o modelo de inovação lá de Portugal. Mas eu tive na Galp. A Galp é uma empresa petrolífera, equivalente à nossa Petrobras, guardado os tamanhos lá, 11,5 bi, uma empresa bem menor, lógico. E eles apontaram lá, sabe quanto que a gente usa o nosso automóvel? 5%. 95% do tempo do teu automóvel ele está parado. Está parado. E eu fiz a conta,
Olha, para chegar a 5 é difícil. Porque 5 de 24 horas que tem um dia, vê quanto é que tu tem que andar, né? Tem que andar bem para andar tudo isso. Então, talvez eles estejam certos, vai ser a cocriação, a cooperação, essas mudanças que vão vir aí, né? Não vai ser mais importante talvez ter o automóvel. A gente vê até no nosso setor, nós estamos discutindo bem isso, nós estamos entrando no nosso planejamento estratégico, nós vamos olhar 10 anos para frente e puxar 5. Nós devemos finalizar até março, já temos data para finalizar tudo. Mas talvez o novo modelo de negócio que vai acontecer. Será que o pessoal vai continuar comprando caminhões, semi-reboques, carro? Uma empresa japonesa chegou aí agora já locando o carro, né? Já tirando, como tem as grandes rent-a-car do Brasil, né? Então elas têm um negócio de comprar e depois de vender. E essa empresa já viu uma nova oportunidade. Então tem muita coisa mudando. E isso aí, tudo com essa juventude. A juventude quer pegar um carro aqui e entregar lá, ou pega um patins, né, que tá essa febre, é mundial, né? Isso aí também foi outro unicórnio que foi criado. E não tem mais aquele valor, né, como nós tínhamos. O bem não tem mais. O bem não tem mais, exatamente. Não tem o apego. Vamos falar disso na volta? Vamos. Eu tenho o prazer de receber ele, que é CEO da Librelato, José Carlos Esprícigo. É rapidinho, que eu já volto aqui no Humanos. Voltei aqui no programa Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, aqui no Humanos Talk Show na RTV, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites. Canal 1953.1 da sua TV aberta, canal 20520 da NET, online no rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir todos na íntegra. Inclusive o meu convidado falou que curte no YouTube, é verdade? Eu assisto no YouTube, porque eu resido em Orleans e lá nós temos um canal ainda. Nós estamos perto, o ano que vem vamos estar aqui mais próximo, vamos assistir aqui. José Carlos Esprícigo, vem cá, Zé. Você é um grande líder. E como líder, o líder ele sempre traz algumas coisas com ele. O respeito e o temor. Você prefere ser respeitado ou temido? Não, temido não, né? Até a gente fala, não, o medo, não. Acho que tu tem que liderar pelo exemplo, né? A gente aprendeu muito isso lá também com o Librelato, né? Exercer um bom exemplo, ter uma postura ética, uma boa conduta. Eu procuro dentro da empresa ter as melhores práticas, né? Para poder nunca ter algo a me envergonhar futuramente. Então a gente tem um sentimento lá de bastante cooperação. Acho que isso que é importante. E claro, quando tem uma cooperação, os resultados são muito melhores mesmo. Até no Great Place to Work, que nós também fomos indicados agora com as melhores empresas para trabalhar. E eu ganhei o livro e estou lendo, e tenho uma oportunidade que o autor, ele vai estar em São Paulo agora, a próxima semana, e ele fala que, às vezes, o dinheiro lá, tu tem aquela coisa, vamos ganhar junto, né? Nós temos o nosso PLR e tal, mas ele diz, tu convidar um colaborador para tomar uma cerveja, ele fala cerveja, mas pode ser um vinho que eu aprecio mais, isso é fato que pode mudar muito acho que é estar junto com as pessoas, cada vez mais horizontalizado, menos a pirâmide, né? Acho que isso faz diferença, sim. O que legado você deixa como CEO da Librelato? Eu sou uma pessoa simples, humilde, você é acessível? Fácil acesso. É tranquilo, o pessoal pode bater um papo com você a hora que quiser? Fácil acesso, muito tranquilo. Estou sempre aberto. O meu cartão, né? Tem o meu celular. O meu celular é único, só tive um até hoje. E sou bem tranquilo, não tenho nada me sobe para a cabeça, não tem, porque eu tive uma educação, a minha mãe ela liderou muito, por exemplo, pelas dificuldades que tivemos. Eu perdi meu pai muito cedo, nem conheci meu pai, por isso que eu só falo da minha mãe, mas eu acho que ela me colocou essa simplicidade em mim, um senso de responsabilidade, de ser uma pessoa tranquila. Então eu cumprimento todo mundo na rua, em Orleans, lá que o fim de semana eu estou lá, eu sou super tranquilo, nada me sobe para a cabeça, não. Uma empresa igual a Librelato, quando ela chega no topo, né, ela vira uma grande empresa, ela carrega consigo muitas responsabilidades. É difícil mantê-la no topo? É difícil, porque
assim, eu tenho um apoio, né? Eu digo, um conselho de administração elaborado, uma auditoria de ponta, como nós temos, porque às vezes, assim, para te fazer o certo no Brasil é difícil, nós temos essas complicações tributárias. Eu tenho muita assessoria tributárias aqui com advogados de Criciúma e de outras regiões, então é algo assim que precisa um apoio muito grande para te fazer o bem certo. Eu tive com um empresário semana passada em São Paulo, e ele liderou uma empresa de 800 pessoas nos Estados Unidos, e era do ramo de transporte. Ele tinha 800 caminhões sob a tutela dele, tinha 800 motoristas. Ele disse que tinha 2 advogados. Aqui, certamente, uma empresa tem 800 motoristas, vai ter muito mais advogados, vai ter tributarista, vai ter advogados do setor administrativo, do setor de responsabilidade sindical, trabalhista, então tem muita coisa envolvida. O Brasil, esse é o nosso custo Brasil, não tem? Esse é o nosso custo Brasil que talvez nos tira um pouco a competitividade para estarmos cada vez mais buscando, porque cada vez que eu exporto uma carreta, quando vocês vêm passar uma carreta que vai para fora, eu estou gerando emprego aqui, né? E cada vez que eu importo uma mercadoria, eu estou gerando emprego lá. Então, nós temos que ser um país importante para a exportação, tudo que isso... Temos que recuperar o poder de compra das pessoas aqui, né? Temos que acabar com esse desemprego, apesar de nós estarmos num estado, né, Santa Catarina... Privilegiadíssimo. Privilegiado, né? Tivemos aqui um evento também em Içara, né, um município que cresce 15% ao ano há 3 anos consecutivos. Então, são números muito bons. A nossa região, né, o Sul, ganhou as obras estruturantes, né? Temos a BR-101, temos o porto, temos o aeroporto. Então, as coisas estão melhorando para o Sul. E acredito que vai melhorar muito mais com tudo que também o governador anunciou agora. Então, precisa ter uma continuidade, estar envolvido sempre. Assim, o fator político é super importante, o setor privado, né? Acho que deveriam andar muito juntos. É o que eu vi muito lá nessa viagem que a gente fez, é o setor privado e o público muito próximo. Como é que você lida com o erro? É inevitável falhar em alguns momentos da vida. Assim, o erro, eu vou ver ele por 2 aspectos, né? Um erro num projeto de inovação, tu tem que ver ele como um aprendizado. Porque se tu for muito incisivo com a pessoa que errou, tu vai inibir todo o processo de inovação dentro da tua empresa. Então, o erro faz parte. Agora, tu não pode que o erro seja repetido. A repetição do mesmo erro, daí nós não temos cultura de aceitá-la. Então, a gente tem as avaliações, né, os feedbacks para as pessoas crescerem, isso é muito importante. Nós temos nosso processo de avaliação interno, acho que é uma coisa importante para uma empresa que tem 1.600 pessoas, que tu deixa de conhecer. Eu digo para eles olharem na rua e dizer, me cumprimente e diga que trabalhe comigo, porque infelizmente não conheço todo mundo, mas quando eu posso ando, hoje andei dentro da empresa um monte, mas eu acho que esse é o momento, tu repetindo o erro, agora o erro ele te pode fazer crescer, agora se tu vem repetindo é porque... Já criaram muitos produtos ruins, Pô, o ruim é uma palavra difícil, né, de aceitar, mas... Não, foi um produto que não teve sucesso. Nós criamos um produto, nós lançamos ele, eu acho, em 2011, e era uma linha de eixo, fizemos um investimento de R$1 milhão. Nós com a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu acho que não tinha no Brasil, era inédito no Brasil. E depois nós vimos, aí eu estive com uma empresa, que a empresa era de fora, alemã, que produzia, e eu estive com eles em São Paulo, e disse, nós estamos produzindo aqui no Brasil. Ele disse, vocês vão produzir, mas o custo Brasil, eu vou conseguir trazer de lá, mas... E nós não conseguimos ter sucesso, porque o nosso custo ficava mais alto que importar de lá. Então, para nós foi algo assim frustrante, mas não foi aí que nós não paramos com a inovação, né? Nós somos campeão de inovação por todos os anos seguidos, né? Com a revista Manhã. Então, a gente vem fazendo um trabalho de inovação, investimento acima de 3,5% da nossa receita em inovação. Você já realizou todos os seus sonhos? Não. Eu tenho vários projetos, eu não sei qual é o dia da minha parada, todas as pessoas têm que parar. Assim, mas você pensa em parar, Zé? Não, um executivo, uma hora, ele para, né? Nós lá na Librelato, nós estabelecemos 65, né? As pessoas já estão com 65, eu tive 2 diretores que saíram. Tem empresas que
que congelam com 60 e leva até 62, 63, depois fica 2 anos. Então essa política nossa lá não está bem definida. Mas 65 anos eu acho que, pelo modelo de hoje, parece que era hora de oportunizar para tu ter uma sucessão, ou ter um pouco antes. A sucessão tu deve trabalhar, porque todas as pessoas que queiram subir na empresa tem que ter um sucessor. Às vezes a pessoa que tiver medo de uma sombra, um gerente, um coordenador tiver medo de sombra, ele não vai subir a escala dele. Ele não vai crescer. Ele não cresce. Você criou sucessores já? Já, nossa, na área financeira, muitos, porque a Librelato, quando ela era pequena, ela se expandiu, né? Tivemos várias empresas e todos, sempre que tem uma empresa, tinha que ter um financeiro e sempre saía do nosso pessoal. Tem muita gente que cresceu, muita gente foi para outros setores, outras empresas, bancos. Eu tenho muitos gerentes de bancos que estiveram conosco. Você consegue se ver aposentado? Parado não, né? Paradão, assim, sem fazer nada? Tem muita gente que consegue, mas eu não penso assim. Acordar sem ter nada para fazer, Zé? Sabe o que eu tenho um diretor, amigo meu, Pedro Bolzoni, ele se aposentou ali conosco, né? Ele era comercial, marketing, um grande amigo. E ele foi para a nossa associação. Ele hoje é presidente da Abralibre, Associação Brasileira do Distribuidor da Librelato. E ele tem a semana TQQ, que nós chamamos, é terça, quarta e quinta. Eu acho que isso é fantástico, né? A semana, 3 dias? 3 dias. Ele não trabalha na segunda e vai embora na quinta. No caso, ele morava em Caxias, se mudou, está morando agora em Itapema, um belo lugar para morar. E fica a TQQ, que fica em Içara, porque o escritório dele é aqui em Içara. Então parece uma semana bem tranquila, né? Ele está ainda no meio, que é um meio que a gente gosta muito, né? Falar de caminhão, falar de diesel, falar de pneu, falar de implemento rodoviário, é o nosso meio. E nós conhecemos muita gente. Nós estávamos agora na feira, né? Pô, lá está a Anfávia, que é a Associação dos Veículos, Nacional dos Veículos Automotor. Então tu conhece todo aquele pessoal de caminhão. É um mundo que ele é tão importante. Ele é muito importante, a FenaBrave lá reúne 4,7% do PIB, colocar mais caminhões vai lá alto. Então ele é muito importante, mas ao mesmo tempo ele não é tão grande. Não é tão grande. Hoje, 3 empresas têm 80% do market share, da participação de mercado do implemento rodoviário. Você pega 5, 6 empresas, tem praticamente 100% dos caminhões no Brasil. Então é fácil conhecer, mas é um mundo muito bom. Eu penso em me manter ativo, né? Talvez fazendo outra coisa. Eu não sei quanto as empresas aqui na região vão ter governança, porque quanto maior a governança corporativa das pessoas, mais vai ser criado conselhos de administração, conselhos fiscais. Então, vários executivos que às vezes saem dali do front, ocupam essa posição. Então, eu tenho os conselheiros, também tenho na ativa, eu tenho um CEO, eu acho que é bom toda empresa que tem um conselho de administração também tem um CEO de outra companhia, principalmente porque daí ele sente as minhas dores, né? Ele sabe que às vezes as decisões não podem ser longas, elas têm que ser mais imediatas, então tudo isso eu acho que é importante, assim. Então eu me vejo mais nisso, mas já me vi em uma porção de forma. Mas por enquanto meu foco é Librelato, tocar essa grande empresa aí. Tenho muito desafio para frente, nós queremos faturar 1 bilhão logo, né? Era para ser... Está longe? Está longe? Não, estamos super próximos, né? O nosso plano que a gente fez lá em 2015, nós chamamos do plano 120, que era ter 1 bilhão em 2020. O ano que vem nós passamos de 1 bilhão, de certeza. Zé, tomara que isso tudo se cumpra. Muito obrigado pela presença. Ok. Prazer lhe receber. Foi ótimo, muito bom estar aqui com você. Obrigado a você que está comigo todas as noites aqui no programa Humanos. Não esqueça de uma coisa, CEO de grande empresa ou não, cheio de decisões para tomar, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.